Olá, é uma alegria estar com você a partir de agora no programa Vida em Foco, para poder ter a sua companhia em temas tão importantes quanto esses que nós vamos tratar hoje. Então nós estamos transmitindo via satélite, canal digital e também no YouTube, TV Evangelizar Oficial. E a minha primeira convidada, ela está no estado de Minas Gerais e vem com toda a sua doçura para nos falar sobre evangelização, sobre como meninas e jovens que são evangelizadas desde cedo, desde pequenas, podem se tornar mulheres muito mais fortes em espírito, muito mais virtuosas. Então eu vou conversar daqui a pouquinho com a irmã Grace Maria, que vai responder direto de Minas Gerais, na cidade de Extrema. Também vamos olhar para um caso muito peculiar, muito doloroso, que aconteceu recentemente no Paraná, para entender o que se passa em situações como essa de perigo. Uma jovem no Paraná foi atacada com soda cáustica e nós sabemos que não é o único caso, que isso acontece em várias situações. Por isso nós vamos conversar com um psiquiatra para entender o que é que nós devemos fazer para identificar sinais que são uma ameaça para nós mesmos e se tem algo que justifique isso. Enfim, não uma questão de justificar, mas de entendermos o que podemos fazer como seres humanos. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Nós começamos falando sobre evangelização. Bom, a gente sabe que evangelizar é preciso realmente. Temos essa missão aqui dentro da Associação Evangelizar é Preciso, dentro da TV Evangelizar. E também temos no Brasil inteiro missionárias, como é o caso da irmã Grace Maria, que é uma missionária das Filhas de Maria, a serva dos pequeninos, e está na cidade de Extrema, em Minas Gerais, não é, minha querida? Seja muito bem-vinda, obrigada, viu, por estar aqui com a gente na TV Evangelizar. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar com vocês. Já me sinto parte da família Evangelizar. Ah, com certeza, irmã, é parte da família, sim. Muito obrigada pela sua missão. E eu gostaria de começar já olhando para isso que você faz com tanto amor, com tanto carinho também, e tem se destacado por isso, irmã Grace, que tem a ver com essas mulheres, ou futuras mulheres, hoje crianças, hoje jovens, e que desde cedo são evangelizadas. Eu queria começar entendendo que tipo de virtudes que essas meninas podem desenvolver para que cresçam nessa fortaleza do Espírito. Bem, a primeira parte que nós abordamos quando falamos com uma jovem é fazê-la reconhecer quem ela realmente é diante de Deus. Porque o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje ideias onde as mulheres se esqueceram de quem elas realmente são. E quem é mais afetado, quem é mais influenciado nos nossos dias são as jovens. Elas que estão à frente de muitas coisas que estão acontecendo. Então, quando nós pegamos uma menina e mostramos para ela por que Deus a criou, qual a missão que Deus tem para ela, qual a grandeza da missão de uma mulher, ela consegue desenvolver virtudes que vão ajudá-la a cumprir essa missão. E a maior das virtudes que nós podemos observar numa mulher que reconhece quem ela é diante de Deus, a maior de todas as virtudes é a caridade. Porque ela começa a entender de que forma que ela participa do projeto de salvação de Deus na vida das pessoas. Porque quando nós paramos para olhar a missão da mulher, nós vemos que a mulher ela colabora com Deus de maneira direta na geração da vida. E é a mulher que tem a responsabilidade de formar os grandes homens, de ser também as educadoras dentro das famílias. Existem muitas mulheres hoje em dia, no trabalho que nós fazemos, no qual nós conhecemos, que estão à frente de escolas que transmitem valores cristãos para as crianças. Então nós vemos o grande papel da mulher. E quando a criança, quando a menina, ela começa desde cedo a ter uma vida espiritual, a se reconhecer como amada de Deus, como querida por Deus, como participante do plano dele, ela não se deixa influenciar pelas linhas de pensamentos que hoje em dia nós vemos, que tira ela do foco da missão que Deus preparou para cada uma.
Que bonito esse trabalho, irmã Grace. E essas meninas, essas jovens, elas são incentivadas a ter um estilo de vida, de oração, rotinas. O que de fato elas fazem na parte prática que vai servir certamente para mães, para avós, para jovens que também estão nos assistindo agora, né? Também é um momento de evangelização. A mulher em si, ela tem muitas características. A educação, a vida de oração, a conduta em si. Mas nós vemos que na prática, como que nós podemos educar uma menina para que ela seja realmente uma mulher segundo o coração de Deus? A disciplina, ela saber ter hora de usar o celular, hora de rezar, hora de estar no convívio familiar. Isso falando das crianças, né? E isso vale para os homens também. Para sermos seres humanos capazes de desenvolver todas as capacidades que Deus nos confiou, precisamos ter uma ordem. Então, essa ordem na nossa vida vai nos levar a ter uma rotina que vai nos auxiliar a desenvolver tudo que precisamos desenvolver. Então, nós vemos as meninas que começam desde pequena, elas não sofrem como aquelas que, quando estão na adolescência, descobrem que estão no vazio existencial e tentam tirar a sua vida e percebem que a vida delas não tem sentido e vão se enveredando por caminhos onde muitas chegam ao suicídio. Então nós vemos hoje em dia que quando a moça ela tem uma forma de agir, uma postura de agir que condiz com a mulher da palavra, que tem Maria, por exemplo, que tem Maria como um modelo de fato, ela consegue realizar tudo que ela tem que realizar no seu papel de mulher. Então, muitas hoje, na missão onde nós vamos, onde nós levamos a palavra de Deus, nós vemos testemunhos de meninas que dizem: eu comecei a mudar a minha forma de me vestir. A partir do exterior, elas já vão começando a trabalhar a sua interioridade, começam a se preocupar com aquilo que está dentro delas. Então, a partir da sua forma de agir, das suas roupas, elas começam a mudar também os seus pensamentos. Começam a buscar e tentar entender por que vivendo dessa forma, elas conseguem se preencher mais, elas conseguem ter uma vida mais profunda. Olha, é muito triste, minha irmã, falo com vocês e com todos que estão nos assistindo, quantos casos de meninas nas missões onde nós vamos que dizem: eu tentei me matar. Eu tentei tirar minha vida não tem mais sentido, eu não me sinto amada pela minha mãe, eu não me sinto amada pelo meu pai, eu não me sinto amada por ninguém, eu não tenho valor. E na verdade, não é isso. Na verdade, tem lá uma mãe que se esforça, tem lá um pai que se esforça, mas essa menina ela foi se enveredando nas superficialidades do mundo. E uma das coisas mais importantes que nós devemos levar as nossas meninas a compreender é justamente a profundidade que tem uma mulher. A mulher ela tem muitas capacidades e tem uma inclinação para a vida espiritual muito maior do que o homem, justamente por causa da sua condição. E hoje em dia nós vemos que as mulheres elas estão indo por um caminho para que se esqueçam de que são mulheres. Igualmente essa igualdade de gênero, esse feminismo que vem tão forte para os dias de hoje, que tiram a essência da mulher, que tiram a essência da menina, e ela se sente perdida. Ela vai seguindo essas ideologias e num determinado momento ela se sente perdida, se sente vazia. Então, quando nós olhamos para as nossas jovens e vemos na prática o que nós podemos fazer por elas, o que elas podem fazer por elas mesmas? As mães, as meninas se espelham nas mães. Existem mães que ficam o dia inteiro fora trabalhando, lutando por seus filhos, que têm a missão difícil de educar sozinha os seus filhos, as suas filhas, e a moça ela vai se inspirar na sua mãe. Então as mães elas têm um papel muito importante também como mulher para mostrar às suas filhas o exemplo. E eu falo para as meninas sempre, se a sua mãe não é um exemplo para você, olhe para a Virgem Maria, ela é o nosso exemplo. Então, através da sua vida, a sua mãe também pode mudar, a sua mãe também poderá se transformar. Porque a mudança ela começa em nós. Mas infelizmente nós vemos que para as meninas começarem a agir, começarem a mudar de vida, precisa ter um empurrão, precisa ter alguém que incentive, precisa ter alguém que as influencie. Porque nós estamos na era midiática e nós vemos que as influências que as nossas meninas têm tido
não são influências positivas. Hoje em dia, nós vemos as meninas lutando para ter e para fazer, e pouco se importam em ser. E essa essência perdida é que traz esse vazio existencial para elas. Irmã Grace, tudo que você disse é muito importante. E eu fico pensando nessa influência que acontece de forma, digamos, natural, até mais fluida, aquela influência que talvez não é tão a desejada. Como as amizades, por exemplo, né? Então, gostaria de entender como que as famílias podem influenciar, seja na evangelização diretamente, seja para levar a alguém como você, né, que tem o seu trabalho, como fazer essas meninas buscarem isso. Existe algo que as famílias podem fazer? Existe, sim. O diálogo, ele é a coisa mais importante que existe dentro de qualquer tipo de relacionamento. Então, quando nós falamos de mãe para filha, quando nós estamos falando de orientação, de auxílio, é presença e diálogo. As mães têm que ser muito presentes na vida de suas filhas e, de fato, saber como elas estão, como estão se sentindo e apresentar para elas o perigo das coisas que estão acontecendo no mundo hoje. E nós vemos que vai encontrar a barreira da rebeldia, vai encontrar a barreira da não aceitação, só que é o amor que vai falando mais alto. Essa presença da mãe, essa mãe ter a sensibilidade, ou este pai, ou este amigo, ou este parente, de perceber que, olha, peraí, meu filho está tendo más companhias. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que mostrar para ele o que seria uma boa companhia e o que uma má companhia vai levá-lo a fazer. Porque eu dou muito meu exemplo, minha irmã. Eu me lembro que a minha mãe, na época em que eu era adolescente, ela dizia para mim: olha, se você ter más companhias, você também vai fazer coisa errada, você também vai ter experiências ruins que vão atrasar a sua vida. Só que só esse falar não me privou de ter essas experiências. Então, eu vejo que hoje em dia, além disso, a mãe ela deve ser presença. Ela deve ver o que a filha vê, ela deve orientar, dar sugestão, porque não adianta você dizer, não vá por aqui. E a filha vai ficar perdida, e eu vou por onde? De que forma que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que caminhar? Se você quer que a sua filha reze mais com ela. Se você quer que a sua filha se abra com você, esteja mais próxima, seja íntima da sua filha, seja íntima dos seus filhos. Então eu vejo que hoje em dia o diálogo ele é muito importante numa família. E tem um episódio que aconteceu comigo com o meu pai, que me marcou muito durante a minha adolescência e que eu nunca me esqueci. Eu estava com uma saia curtíssima na época da minha adolescência. E eu ia sair para a rua com aquela roupa. E eu me lembro que meu pai disse, volta e tira essa saia, você não vai sair com essa roupa. E como quando se é adolescente, você tem aquele ímpeto de desafiar. E aí eu desafiei ele, eu vou sair sim, porque o corpo é meu, porque quem está usando a saia sou eu e eu vou sair. Aí o meu pai, ao invés de me repreender de uma forma brusca e violenta, ele me chamou, me colocou no sofá assim do lado e disse, eu não quero que você saia com essa saia, porque eu sei que quando os homens olharem para você, eles vão sentir algo que não é bom. Porque eu sou um homem e eu sei o que eu sentiria se eu olhasse para uma mulher na rua usando esse tipo de roupa. Aquilo mexeu comigo. Foi uma abertura, foi uma verdade do meu pai. Foi um diálogo que ele buscou ter comigo, foi uma sinceridade. E hoje em dia nós vemos uma ausência muito grande dessa relação familiar, dos pais com as filhas. A filha ela vai procurar um homem, quando ela é bem tratada pelo seu pai, que se assemelhe às características do seu pai e vice-versa, o filho com as características de sua mãe. Então, a base familiar ela é muito importante na formação tanto das meninas como dos meninos. E nessa época de vulnerabilidade, as mulheres estão tão vulneráveis, os pais e as mães precisam ser muito presentes. Irmã, muita sabedoria nas tuas palavras, viu? Eu consigo fazer ainda mais uma pergunta aqui com o nosso tempo. Como que hoje eu imagino que a tua comunicação chega às famílias, às mães, aos pais, mas também para as jovens. Como que hoje você faz esse trabalho de evangelização? Como que você as atrai até você? Com uma pergunta muito simples.
sempre fazendo com que elas entendam. Todo mundo quer ser feliz. E geralmente quando eu vou conversar com uma delas, eu pergunto: qual é o seu maior sonho? O que é que você deseja para sua vida? Eu quero ser feliz, eu quero me casar, eu quero ter a minha família, ou eu quero me realizar profissionalmente. E aí eu vou mostrando para elas que para que elas alcancem essa felicidade, não é só num estado de vida que é alcançado, uma meta alcançada. Porque a felicidade ela é justamente escolhas que fazemos todos os dias para que a nossa vida ela tenha sentido e para que ela seja realizada do jeito certo. Então, falar com um jovem, mais do que você seduzi-lo ou influenciá-lo com palavras, você tem que dar o testemunho. É você chegar para ele e falar assim: olha, você é muito linda, você é muito bonita, mas você ficaria ainda mais bonita se você não usasse essa roupa desse tipo. Então, se você conseguir chegar ao coração dele, mostrar para ele que este caminho que ele está seguindo não consegue dar a plenitude para o qual eles foram criados, eles vão se abrir para aquilo que é verdadeiro. O jovem, hoje em dia, ele está sedento da verdade, porque tudo que ele encontra hoje, a maioria das coisas, é falsidade, é mentira e aparência. O jovem, ele tem sede de profundidade, de concretude. E se você diz para uma menina, para uma jovem, que Deus tem um plano para a vida dela, mas que para que este plano se realize, ela precisa também fazer a parte dela, ela vai se abrir. Primeiramente, ela vai dizer: mas de que forma que eu posso fazer isso? De que forma que eu posso contribuir para que o plano de Deus se realize na minha vida? E aí é um momento em que você consegue chegar ao coração dela, em que você consegue fazer com que ela perceba o quanto que ela é amada, o quanto que ela foi desejada e esperada por Deus, e que ela, se conseguir curar todas as feridas que foram causadas no coração dela, ela será um instrumento forte nas mãos de Deus para curar muitas outras pessoas. O jovem, ele tem sede de heroísmo, ele tem sede desse ideal de algo maior, de algo grandioso. Então, apresentar para o jovem esta oportunidade de ser preenchido, de ser completo, é uma grande forma de fazer com que eles mudem de vida e se aproximem de Deus. Perfeito. Irmã Grace Maria, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deus abençoe a sua missão sempre. Amém. E um abraço para todo mundo que está acompanhando aí de Minas Gerais também. Muito obrigada, tá? Por estar aqui Obrigada na TV Evangelizar. Obrigada a você, querida. Deus abençoe. Um abraço para todos. Fiquem com Amém. Deus. Amém. Obrigada. Abraço para você que me acompanha de Minas Gerais. A gente, depois dessa conversa, vamos falar sobre um pouco o oposto, né? Quando falta esse espírito de grandeza e as pessoas causam muito mal umas às outras. Então, a gente vai entender de um ponto de vista psiquiátrico. Então, você volte aqui comigo. A gente sai com imagens da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. O canal é o 49.1. E nessa cidade fica a Catedral Santana de Caicó, de 1748. Já eu volto. O Senhor iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. E como que estão as suas festividades já de festas juninas, que tanto a gente gosta no Brasil? Olha só, próximo dia 8 de junho, nós teremos em Borda do Campo, São José dos Pinhais, a segunda edição da festa de São João, uma festa tradicional. Conta com a parceria da TV Evangelizar, que vai cobrir o evento, e vários shows, quadrilhas. Sabe aquela festa de interior que você vai, tem guloseimas, tem dança, família, é isso que você vai encontrar lá. Então, você está vendo aí todas as atrações, você está vendo o início, que é às 13 horas, dia 8 de junho, barraquinhas, a parceria que acontece com a Prefeitura de São José dos Pinhais, através da Subprefeitura de Borda do Campo, em parceria com a TV Evangelizar, e também o apoio da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, escolas, CEMEIs, colégios do bairro. Então, todo mundo se reunindo para fazer aquela grande festa que, inclusive, este ano espera uma expectativa de dobrar o público. Então, dia 8 de junho, a partir da 1 da tarde, você passa a tarde inteira e a TV Evangelizar estará junto.
Bom, a gente conversou no primeiro bloco a respeito de como se tornar uma mulher de virtudes e que serve para todos nós, serve para os homens também. E o que acontece quando a gente vê um caso como esse que aconteceu na cidade de Jacarezinho, no Paraná, e que não é exclusivo aqui do Paraná, já tivemos, infelizmente, outros casos de ataques com soda cáustica. E aí nós pensamos, o que é que leva uma pessoa a reagir desta forma? Será que tem algum distúrbio mental, comportamental? Será que é uma questão de doença? Não para achar uma justificativa, porque nada justifica um ataque a outra pessoa. Mas de uma forma que a gente consiga até se proteger os nossos, entender se é possível visualizar nessas pessoas algum sinal. Então hoje nós vamos conversar agora com o Dr. Antônio Orlandini, que é médico psiquiatra, é formado na Universidade de Valença, especialista em psiquiatria da infância e adolescência e fala direto da cidade de Jacarezinho, interior do Paraná. Dr. Antônio, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, meu querido? Eu que agradeço o convite, Carol. Para mim é um prazer estar aqui no programa e eu agradeço também a audiência de todos vocês. Muito obrigada. Bom, eu queria começar entendendo, né, em cima desse caso que nós vimos na cidade de Jacarezinho, doutor Antônio. Pelo que vimos, tem algo de ciúme envolvido. Então, a minha primeira pergunta é justamente isso. O ciúme, ele justifica a esse nível uma reação contra outro ser humano? Do ponto de vista psicopatológico, né, nada justificaria uma ação tão brutal quanto essa, principalmente em relação ao ciúme. Mas a gente sabe que existe alguns tipos de ciúmes, né? O ciúme patológico, por exemplo, ele é algo que está enraizado dentro do ser humano e a autoestima baixa, o emocional baixa. Às vezes isso faz com que a pessoa haja de maneira mais intensa, né? Tem uma visão distorcida, tem uma visão distorcida dela mesma e das outras pessoas, né? Isso faz com que ela entenda, né? Que existam ameaças sobre aquilo que está acontecendo, culminando em casos extremos como esse que aconteceu. Doutor Antônio, como que é possível identificar esse problema na autoestima, né? Seja em si mesmo, seja em outras pessoas, para que a gente possa entender essa ameaça de alguma forma por proteção mesmo? Bom, normalmente a pessoa que ela começa a apresentar algumas alterações no seu comportamento, para a gente já significaria um sinal de alerta, né? A gente já precisa acender uma luzinha. Então, comportamentos agressivos, né? Quando essa pessoa ela começa a apresentar alguns tipos de atos violentos, seja comunicação ou seja violência física, né? Isso já é um indício para a gente que a gente precisa ligar um sinal de alerta e observar essas mudanças, né? Mas, normalmente, essas pessoas, elas começam a ficar mais irritadas, elas começam a se isolar mais. Então, elas têm comportamentos mais possessivos, né? Controladores, principalmente no caso de relacionamento. Tá cortando um pouco aqui. Doutor Antônio, vamos ver se eu consigo fazer mais uma pergunta. Tá travando um pouco aqui para mim. Como que a gente pode... Você falou sobre a questão dos impulsos, né? A violência que vem dessa falta de autoestima. Isso é controlável? Essa é a minha pergunta. Como que a gente pode controlar isso em nós, em quem a gente percebe? Vamos ver se a gente vai conseguir sinal. Tô ouvindo agora? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, sim. Legal. Para que a gente consiga controlar esse tipo de sentimento, para que a gente consiga controlar esse tipo de ação, normalmente essa pessoa ela precisa aprender a gerenciar suas emoções, tá? Tá bem travado. Uma pena. Bom, deixa eu chamar... A gente tem um VTzinho aqui, não tem não?
para a gente fazer depois do intervalo? Porque daí a gente vai entrar mais nessa questão de festa junina, que começamos já com tudo mês de junho. Então volte aqui comigo e a gente sai com as imagens da cidade de Parnaíba, no Piauí, canal 51.1, cidade com mais de 160 mil habitantes. Já eu volto. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. De volta com o programa A Vida em Foco e cheio de festas, viu? Nesse dia 8 de junho, eu te convidei agora há pouco para uma festa junina em São José dos Pinhais, mas tem um padre muito querido no Brasil inteiro, um verdadeiro catequista, que vai completar 83 anos. Uma festa especial que merece, né? É o Padre Zezinho que vai fazer aniversário, vai contar inclusive com a presença da cantora Joana, e a TV Evangelizar estará junto. E ele tem um convite para você, acompanhe comigo. Pela TV Evangelizar, dizem que vai haver uma festa pelos meus 83 anos. Eu quero participar dessa festa, orando com vocês, agradecendo a Deus pelos meus 83 anos. Dizem que vai ser às 20 horas do dia 8. Eu estarei lá, se Deus quiser. Se vocês quiserem também, faremos uma boa festa. Vai ter sim, né, Padre Zezinho? Se Deus quiser, teremos essa festa para comemorar os 83 anos juntos em oração. É uma alegria tê-lo conosco, meu querido Padre Zezinho. Bom, agora a gente vai passear um pouco por Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, e você vai conhecer o projeto Taquari. Atende cerca de 300 pessoas e surgiu, sabe como? Por uma graça alcançada. Acompanhe comigo. Em uma pequena comunidade escondida entre os resquícios da Mata Atlântica, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, cerca de 300 pessoas são atendidas pelo projeto Taquari. O projeto foi criado pela Adriele. É para ela uma missão de Deus que foi fortalecida após o pai ser curado de um câncer. Foi aonde que eu entendi que a minha missão era maior aqui na Terra, que era ajudar mais. Foi quando eu fiz um voto com Deus, se ele curasse meu pai, eu ajudaria seu povo. E assim se cumpriu. Meu pai foi curado do dia para a noite e eu tô aqui. Vai para 12 anos nessa missão. É uma forma de agradecimento porque, graças a Deus, a gente foi curado e a gente propôs ajudar de uma forma, ajudar as crianças assim para agradecer pelo que aconteceu com a gente. Né? E quanto nós pudermos, nós estamos aí. Aqui, onde antigamente era uma pequena mercearia, agora é a sede do projeto. A dona Terezinha está no projeto desde o início e para ela é um prazer ajudar o próximo. É um prazer, muita alegria. Faço de coração. É a maior alegria que a gente tem é ver as crianças felizes, né? E aqui é assim, vários voluntários fazendo um pouquinho pelo próximo. O projeto é maravilhoso. Então a gente precisa do projeto para poder dar um up na comunidade, né? Em momentos específicos a gente pode estar ali dando esse apoio, suporte, né? Em amor, em cuidado, em atenção, né? Então isso é muito prazeroso, né? Na verdade. A gente ganha mais do que eles, né? E você chega e vê uma criança te esperando com alegria nos olhos, assim, a gente tem vontade de ficar aqui, né? A gente tem vontade de vir mais vezes, assim. Então é uma alegria, assim, muito grande mesmo para nós. Há 11 anos, o projeto se tornou um suporte vital para a comunidade. Um pilar de esperança, um lugar de refúgio, superação e desenvolvimento pessoal. Me senti muito renovada, me senti muito feliz. Depois que eu estou aqui, eu sou outra pessoa. O projeto ajuda bastante família. E estamos aí, né, com bastante família cadastrada, para ter mais ajuda, a mais próxima família ainda. Aqui elas participam de atividades, como no contraturno escolar.
A Isabelle adora o projeto e o que ela mais gosta é jogar futebol. Eu gosto de chutar bola e eu aprendi, quando eu não sabia chutar bola, eu aprendi. A história do projeto Taquari mostra que a vida é assim, cheia de altos e baixos, mas com o apoio de pessoas que se doam pelo próximo, fazem do projeto um lugar onde as pessoas podem sonhar com um futuro melhor. Sabe o que esse vídeo me fez pensar? Que você já deve ter recebido uma graça na sua vida. Você já deve ter realizado algo que você achava que talvez não seria possível. E se você se estimular, como foi nesse vídeo aqui, a fazer também o passar para frente, sabe como? Você pega isso que era um sonho na tua vida, que hoje já foi graça, e você conversa com alguém que você acredita que possa abraçar junto com você. E você começa, você e mais uma pessoa. Daqui a pouco você pode ter mais pessoas e você vai fazendo bem aquilo que está na sua mão. Porque o que é rico num tipo de vídeo como esse é nós podermos pegar na prática para nós algo que possa ser feito a partir da sua experiência. Então pense em alguma graça que você recebeu ao longo da sua vida, talvez há muito tempo, talvez recente, e que você possa levar isso para outras pessoas com aquilo que você recebeu, com o que você aprendeu. E aí, a gente vai poder celebrar muito mais. Como nós vamos fazer agora no Ceará. Nós vamos sair do Paraná. Ceará é conhecido por Festa de São João, porque uma das maiores que acontece durante essas festividades juninas é a própria Festa de São João. Então, eles têm lá toda esta devoção e essa tradicional forma de comemorar. E a cidade que nós vamos visitar é Barbalha, que está se preparando para a Festa de São João, e você acompanha comigo aqui nessa matéria especial que foi feita pela TV Evangelizar para você. O colorido das bandeirolas espalhado pelas principais ruas da cidade de Barbalha dá um aspecto festivo à cidade. O pau da bandeira foi escolhido e cortado. O tronco, com aproximadamente 22 metros de comprimento e com cerca de 2 toneladas, servirá de mastro para a bandeira com a imagem do padroeiro, e ficará erguida durante os 13 dias de homenagens. Uma festa reconhecida como patrimônio imaterial histórico do povo brasileiro, uma das maiores homenagens ao santo realizadas no mundo. Aliás, Santo Antônio foi cheio de virtudes, dentre elas o desapego às coisas materiais, seguindo o exemplo de São Francisco. Santo Antônio, sendo discípulo e vendo as virtudes de São Francisco, ele também foi aquele que fez uma grande renúncia, renunciou a si mesmo, aos bens, e assumiu a evangelização, assumiu o amor de Deus. Segundo o padre Ivo, tem muita gente envolvida no planejamento da trezena e já tem dia certo para começar. Além da trezena, tem também casamento coletivo. Nós vamos fazer o casamento aqui na igreja, elas já estão tudo preparado para exatamente acontecer o casamento de 15 noivas, 15 noivos que irão exatamente receber a graça. Outro destaque da festa é o cortejo realizado com a presença dos grupos de tradição, como penitentes, reisados, guerreiros, dentre outros. A festa reúne há mais de 100 anos, em um só espaço, a tradição religiosa e a manifestação espontânea de um público específico. Nós vamos estar aqui no Lar da Igreja da Matriz, onde você vai poder ver e prestigiar a alvorada com as nossas filarmônicas de Barbalha e logo depois as nossas bandas cabaçais. A religiosidade abre espaço também para o lado místico da festa. Muitos fiéis se apegam ao santo na certeza de conseguirem o tão sonhado matrimônio. E para dar uma dimensão maior a essa crendice popular, a Socorro Luna, uma devota fervorosa de Santo Antônio, introduziu nos festejos
a Noite das Solteironas, uma tradição criada há 24 anos. Surgiu de avivar, de levantar as quermesses. E por que não criar a Noite das Mulheres Solteiras, aquelas que sonham em encontrar sua alma gêmea? Socorro Luna destaca um momento de solidariedade na festa, realizado em parceria com a paróquia de Santo Antônio, que consiste em arrecadar donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul. Tenho certeza e com fé em Santo Antônio, ele vai interceder junto ao Pai, que nós vamos arrecadar muita coisa. E Santo Antônio, casamenteiro, tá até confundindo a cabeça aqui da apresentadora, eu falando São João, mas é que São João, Santo Antônio, tudo santos de devoção nosso Brasil, no Nordeste, Brasil inteiro. E nós estaremos, sim, festejando. Daqui a pouquinho tem até festa do Padre Reginaldo Arraiá que está chegando, né? Então, o que importa é que a gente manifeste a nossa fé e que a gente esteja vivendo esses momentos de solidariedade, de festa em família. Então, que bom. Inclusive, ó, vou contar uma coisa aqui pra você, que a minha mãe me casou numa festa de Santo Antônio, viu? Fez eu passar debaixo de uma corda de Santo Antônio lá, verdade essa história. E depois eu conheci o meu marido. Então, ó, Santo Antônio, viu? É isso aí. Ó, programa de amanhã a gente vai falar sobre lipedema. Já ouviu falar sobre isso? Também não, mas a gente vai estudar sobre o lipedema, você vai se cuidar, tem a ver com a sua saúde. Então, também vamos falar sobre doenças mentais, tudo às 3h30 da tarde. Então eu espero você aqui no programa Vida em Foco. Fica com Deus e até amanhã.